Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Esse primeiro vídeo nós vamos abordar um tema que é meio controverso, que traz um pouco de polêmica, que está em alta na rede social do pessoal cristão. Juízo de Deus, ele existe, está sendo aplicado agora nessa era que nós chamamos de graça, ou não, ele não serve mais para agora, que tudo que está acontecendo é uma grande fatalidade do destino, que não poderia ser evitado. Bom, eu quero abordar esse tema da maneira mais suave possível, até porque existem alguns irmãos no nosso meio que são um pouco mais sensíveis. Nessa polarização daqueles que acreditam num hiperjuízo para aqueles que acreditam numa hipergraça, e cada um com seu extremo, nós temos visto uma discussão que, ao meu ver, tudo que falta ou o que falta é bom senso. Nós precisamos, como igreja, chamar o bom senso à existência outra vez. Irmãos, existem pessoas que de um lado enxergam um Deus preparado como uma foice, pronto para acabar com aqueles que erram, um Deus que está pronto para aplicar um juízo fatalista, um juízo que vai acabar com tudo, porque ele não suporta mais a humanidade, porque a taça da sua ira já transbordou, que ele está muito irritado com esse povo que não presta. E minha pergunta para você é: quando Deus nos criou, quando Ele nos fez, Ele já não sabia o que seríamos, ou das nossas limitações, ou Deus nos criou apenas para ficar irado e nos destruir? O plano de Deus era apenas nos criar e depois ficar muito irado com aquilo que Ele já sabia que ia acontecer e nos destruir? Acho que não. Do outro lado, nós temos uma geração de líderes emergentes que não conviveram com dores, que não foram experimentados em renúncia, que não foram experimentados em dificuldades, em perdas significativas, e estão dizendo: não, fique tranquilo, isso não existe, o juízo de Deus está errado, nós estamos na graça, está tudo bem, fique sossegado, conviva, faça aí os seus procedimentos de quarentena, que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, fique sossegado. No meio termo disso, eu gostaria de chamar você ao bom senso. Ao meu ver, o juízo de Deus existe, está sendo aplicado, como já foi aplicado outras vezes e ainda será aplicado mais muitas vezes. Deus fala de algo extraordinário. Deus nos comunica de algo poderoso. Deus está dizendo: olha, se eu fechar os céus para vocês, se eles ficarem tampados, se eu me virar contra vocês, se eu me virar a minha face contra vocês, se eu mandar praga sobre vocês, isso é tenso. O juízo de Deus existe e é uma verdade. A questão não é se ele existe ou não, isso deveria ser um ponto pacífico entre nós. Ele existe. Nós vemos várias vezes Deus aplicando o juízo, até porque o juízo de Deus parte do princípio da justiça divina. Dizer que Deus não tem juízo ou que Deus não aplica, não infringe seu juízo à humanidade é a mesma coisa de dizer que Deus perdeu o seu senso de justiça, que Deus perdeu a mão de ser aquele que pratica a melhor, maior, mais santa e mais ponderada justiça que a gente pode conhecer. Sabe, talvez o que nós devêssemos discutir não é se Deus aplica ou não justiça. O que nós devêssemos discutir era qual é a razão de Deus aplicar justiça. E isso é muito poderoso. Eu entendo que Deus pode aplicar justiça de dois modos. O primeiro, de maneira fatal, que é quando a taça da ira de Deus transborda e Deus não suporta mais todo o erro, pecado, a luxúria, a lascívia que o mundo cometeu. Isso um dia vai acontecer. Então Deus vem com o seu juízo fatal e começa a destinar pessoas, umas para o céu e umas para a condenação eterna e outras para desfrutar o bem eterno junto com o Pai. É lógico que esse um dia vai chegar e vai acontecer, mas o que eu acredito que nós estamos vivendo agora é um juízo gradual de Deus. Deus está dizendo na Bíblia, no texto que eu já mencionei: olha, se vocês cometerem erros, se vocês falharem, eu vou aplicar juízo sobre vocês, mas ao tempo que eu mando a notícia do juízo, eu também mando a saída. Deus está dizendo: se vocês, que se chamam pelo meu nome, se humilharem, clamarem e se arrependerem, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau! O que isso quer dizer? É que Deus está aplicando um juízo gradual, não para nos condenar, mas sim para nos reaproximar dele. Que a razão desse juízo que Deus mandou, dessa correção que Deus está aplicando sobre nós, o final dela é amor, o final dela é correção, é graduação para nos trazer de volta para perto. Deus está
nos discipulando, nos ensinando, a ponto de nos trazer de volta para o centro da nossa origem. Deus está nos fazendo perfeitos nele e para isso ele vai fazer o que for necessário. Deus vai aplicar quanto juízo for preciso para nos corrigir, para nos transformar, para nos realinhar, para nos refinar e nos trazer de volta para perto. Ou seja, Deus usa o seu juízo de tempos em tempos. Deus usa o seu juízo de períodos em períodos, mas não para nos condenar, e sim para nos realinhar, para restaurar prioridades, para que nós estejamos perto dele outra vez. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero chamar sua atenção, meu irmão, não fique assustado quando alguém fala, olha, Deus está aplicando o seu juízo. Não considere essas pessoas profetas do caos apenas e simplesmente por anunciarem o juízo de Deus. O juízo de Deus existe e de tempos em tempos ele é aplicado pelo dono do juízo, mas o propósito disso, a razão disso e o final disso é um amor incondicional, que quer nos levar para uma próxima dimensão, para uma próxima esfera de conhecimento celestial. Não aceite pessoas que não experienciaram, que não viveram dias de dificuldade dizer que isso não existe. Irmão, seja realista, não seja utópico, porque quando você se deparar com esse juízo, tudo que vai acontecer é se assustar, ter medo, ficar preocupado. Não tenha medo. O juízo de Deus serve para nos reaproximar, nos reconectar com essa graça de perdão, de misericórdia, com uma esperança divina que nunca falhou. Que Deus te abençoe. Tenha fé, guarde a esperança no seu coração. Lembre-se que Deus está cuidando daqueles que são seus e que Ele jamais te desamparou e jamais vai te desamparar. Juízo de Deus existe? Sim, mas para que ele é? Ele é gradual para nos corrigir, para restaurar princípios e nos aproximar do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.